Dia, professor. Meu nome é Vinícius e eu vim aqui apresentar as questões resolvidas, as 18 questões que eu escolhi. Eu comecei pela questão 2.16, que é uma questão bem introdutória. Ele quer saber. Bem, aqui ela está toda resolvida já. Ele quer saber a taxa total de calor gerada, né, que vem dessa integral aqui. A parte principal que a gente faz aqui é colocar aqui a integral em relação ao volume é área vezes dx, né? Essa derivada. E assim a gente resolve a integral indo de 0 até L. E essa aqui é a resolução da integral, né? Toda a solução. E a equação final fica em forma de equação. Aqui ele não pede para resolver a equação em si. Não tem nenhum valor, é só uma questão teórica mesmo. Já a segunda questão, que é a 2.20, ele quer a condição de calor uma parede plana, né? Nesse caso, uma extensa parede, a gente considera algumas coisas. Pela fórmula a fórmula de transferência de calor, né? Geral. Essa daqui é a mais geral possível. E aí a gente faz algumas. A gente considera que não tem geração de calor, então a gente retira esse termo de geração de calor. E E aí a gente faz que a alteração de quantidade de energia do elemento vai ser essa variação, né? MC pela variação das temperaturas no tempo. E aí a gente simplifica dessa forma aqui, né? Isso aqui também é uma questão teórica, então aqui não, a gente não substitui valores mesmo. A gente está fazendo para uma taxa de variação ΔX aqui, né? Tudo isso é teórico para deduzir a equação mesmo, né? A equação que vai ser para uma placa plana. E é isso que a gente faz. A gente substitui aqui já os valores, né? Que é apenas substituição de valores e simplificações. E aí a gente faz para o limite de ΔX tendendo a zero e ΔT tendendo a zero. E é isso que a gente obtém, né? A gente tem derivadas parciais aqui, porque a gente está falando tanto em dimensão de tempo quanto dimensão de tamanho mesmo, né? Então aqui a gente tem que essa variação aqui, que vai ser a variação do elemento pelo tempo, fica dessa forma. E a de transferência de calor, que são essas aqui, ficam dessa forma. Né? E aí a gente substitui na fórmula mesmo. E, e aí a gente pode assumir que assumindo que K e A são constantes, né? Aí a gente pode simplificar ainda mais essa fórmula, né? Tirando o K de dentro da derivada e o A também, né? Que é a área. E a gente simplifica aqui, né? Porque nessa parte fica 1 sobre a área e tal. A gente consegue simplificar. E aí tem essa que é a equação geral de uma placa plana, né? Já bem simplificada, sem geração de calor e com K constante. A próxima questão que eu fiz foi a questão 2.40. E aqui também são questões muito parecidas. Nesse caso aqui é para uma esfera, né, sem geração de energia e em regime permanente. Essa aqui já é a equação simplificada já. E aí a gente tem as temperaturas, né? E aí primeiro a gente determina as condições de contorno. Que no primeiro caso aqui é na superfície da esfera de raio R1, então a temperatura para essa posição R1 vai ser 50 graus Celsius, dado pelo exercício. E aqui, por taxa de transferência de calor determinada, né? Então, a segunda parte, a segunda condição de contorno vem daí. E aí, pela lei de Fourier, a gente faz isso daqui, né? Que essas derivadas parciais vão ser a nossa constante, assim, né? Aqui nesse caso,
a grande questão dessa questão é o sinal negativo aqui, né, que indica a direção no sentido positivo de x, mas a gente está falando do outro sentido, então a gente faz essa igualdade aqui para esse exercício. E aí, pela forma de Newton, né, para convecção, a gente determina dessa forma, assim, né? E aí aqui é basicamente substituições de valores na fórmula. É basicamente isso, assim. Ó. E aí a gente, aqui multiplicando por menos um só para ter uma equação mais bonitinha, né? Aqui a gente inverte essas posições. Então, quero t infinito, vai ser t infinito menos tr1, passa a ser tr1 menos t infinito e o k fica positivo. A próxima questão é a 2.45. Aqui é a questão da panela, né? É uma panela que a gente considera o fundo dela como uma placa plana. E aqui é a equação geral de uma placa plana. E fazendo as considerações de um sistema sem geração de calor e não transiente. Aqui eu escrevi errado, mas é um sistema que não depende a variação de temperatura não vai depender do tempo. E considerando ainda um K constante. Então essa é uma das equações mais simplificadas possíveis. E aí a gente faz já para as condições de contorno, em x igual a zero, que vai ser na panela, no fundo da panela, né? A gente tem essa consideração aqui, dessa forma assim. E aqui também só substituições de valores nessa equação. E aí a gente faz, aqui só por substituição mesmo, a gente encontra o Q0. E também a gente tem a condição de contorno para o x igual a L, né? Que aí é onde tem convecção já, que é o contato da panela com o líquido, né? Então é isso. A próxima questão do primeiro dia, a quarta questão do primeiro dia, também é uma consideração de parede plana, né? A gente faz essa equação geral da parede plana. Em regime permanente sem geração de calor, é a mesma simplificação. Para um K constante, a gente acaba na mesma situação da questão anterior. E aí também determinando condições de contorno. Nesse caso aqui, para x igual a L, a gente vai ter convecção e radiação. E no interior, a gente vai ter para um x igual a zero, né? No caso do x igual a zero, então é importante lembrar que a gente substitui os t's pelo valor de x aqui, né? Porque vai ser o t nessa posição específica, a temperatura na posição L. E esse caso aqui é o mesmo caso, né? Os dois são de temperaturas em posições especificadas. Só que um tem convecção e radiação, o outro só tem convecção. É basicamente isso. Nessa questão, uma questão mais simples assim. E a última questão do primeiro dia, a questão 2.56. Essa é uma questão para parede plana também. É uma questão mais bonitinha, assim, mais elaborada. Aqui a gente também não considera a geração de calor ainda e o K constante também. E aí aqui a equação diferencial completa por uma parede plana e também, de novo, a equação simplificada da parede plana, que é a mesma equação das questões anteriores. E também fazendo condições de contorno. Nesse caso aqui, a gente tem temperatura especificada, T0 vai ser igual a 80 graus Celsius, e a gente vai ter um K0, essa aqui é a fórmula, né, do K0. E nesse caso que a gente está fazendo aqui, a gente está integrando esse valor, e aí a gente considera que dt sobre dx vai ser uma constante C1. E aí a gente só substitui essa constante C1. A gente substitui essa constante C1. Eu perdi aqui no slide. Cadê? A gente só vai substituir mesmo, fazer substituições de valores. E
E a gente chega nessa fórmula para o C1, né, para a primeira constante que a gente tem, e a gente integra novamente essa função aqui, que foi integrada uma vez já, a gente integra ela de novo para ter essa solução dessa forma aqui, que é uma solução padrão, né, de uma equação diferencial desse tipo. E aí a gente já substitui, né, que para ter zero a gente vai ter uma constante, um valor constante também. E aí a gente consegue identificar, aí é só substituir realmente os valores de C1 e C2, que aí a gente já consegue determinar o valor numérico mesmo de C1, que aí é por substituição, e o valor numérico de C2. E aí substituindo tudo na fórmula para a posição L, que é a posição que nos interessa nessa questão. E aí a gente tem a temperatura na superfície aqui, né, que vai ser o L aqui nessa superfície, vai ser igual a menos 4 graus Celsius. Essas são as questões do primeiro dia. Agora, já passando para 6 questões do segundo dia. A primeira questão que eu fiz foi a 2.84. Ela é uma questão de transferência de calor em um cilindro, né? A mesma ideia da placa plana, agora aplicada em um cilindro. Essa questão é bem legal para ver essa relação. E aqui a gente faz basicamente da mesma forma, né? A gente pega a equação geral, considerando um sistema em regime permanente e um K constante, a gente já faz as substituições aqui e para um cilindro ele vai ficar dessa forma aqui, né? E aí a gente já passa para as condições de contorno, bem parecido com as outras questões, só que nesse caso aqui a gente tem uma condição de contorno de simetria. Na verdade eu acho que as outras também poderiam ser consideradas como simetria, algumas outras, mas enfim, essa daqui você tem que a transferência de calor vai ser zero em R igual a zero, né, que é no eixo central ali do cilindro, por conta da simetria que tem ali. E a gente pode fazer essa primeira simplificação. E aí para o R0, que vai ser na superfície já do cilindro, a gente tem convecção nesse exercício. E a gente faz integrando, né, a gente integra essas equações que a gente tem. A gente vai ter esse primeiro resultado aqui para a integral, e a gente integra novamente. Aqui já aparece a nossa primeira constante, C1, e aí a gente vai ter essa formulação aqui para a nossa equação, né, que vai ser, aqui a gente já tem a variável temperatura em função da posição. Esse é um dos primeiros exercícios que aparece a geração de calor, né, então aqui a gente está considerando que tem geração de calor ainda. É só porque esse termo vai se manter, ele não vai ser excluído da equação, mas isso não muda muita coisa. E aí a gente pode determinar já as nossas constantes, né? A gente faz a constante C1 e aí aplicando em R0 a gente consegue achar o valor de C1, que nesse caso vai ser zero, né? Porque esses termos vão zerar aqui, né? Por conta desse R aqui, a gente tem um zero aqui. E como já dito antes, não tem geração de calor aqui, não tem transferência de calor nesse primeiro termo. Então, o nosso constante C1 é zero. Essa questão é uma questão um pouco mais longa, então a gente determina aqui o C2. E aí também na posição R0 a gente tem que... A gente tem essa formulação aqui, né? Para também tentar achar o C2. Aqui já é umas manipulações matemáticas um pouco maiores, né? A gente faz toda essa manipulação aqui de substituição de valores determinados antes nessas equações. E a gente chega nessa fórmula aqui para o C2, que ele não vai ter ele vai ter essa característica mesmo, ele é bem longuinho mesmo. E aí a gente já substitui o C1 e o C2, como o C1 é zero, a gente exclui os termos que estão multiplicados por C1. E aí a gente tem essa equação aqui para o nosso sistema, que vai ser... aqui é uma forma simplificada dessa mesma equação em cima, né? Que vai ser... Ela vai ter essa forma. Que vai ser o termo de geração de calor por R0 ao quadrado menos R. Enfim, essa forma aqui.
E aí a gente apenas faz a substituição de valores referente ao centro do fio, né? Isso aqui está considerando um fio, a gente quer saber o tanto de calor, a temperatura que vai ter ali no centro do fio, na temperatura T0, então a gente substitui os valores referente ao centro do fio. E aí, só resolver mesmo as equações, a gente chega nesse valor para a temperatura. Essa aqui está em graus Celsius, tá? Tá faltando o grau Celsius aqui, agora que eu reparei. A segunda questão resolvida foi essa daqui, que é a primeira questão que a gente vai usar sistema de resistores, né, para ter uma equivalência, né, na minha opinião, é uma das formas mais legais de resolver esse tipo de, de problema. E aí, aqui basicamente a gente já está fazendo, a gente faz o sistema, a gente monta o sistema de resistores equivalentes, um circuito equivalente de resistores para os lugares onde vai ter condução e convecção. Nesse exercício só tem condução e convecção. E aí a gente tem essa formulação aqui para os dois casos, né, para convecção e para condução. E aí a resistência equivalente do sistema todo vai ser a soma de todas essas resistências, porque todas elas estão em série. E aí a taxa de geração total de calor aqui vai ser essa fórmula aqui, né, que vai ser a temperatura nesse ponto menos a temperatura do outro lado dividido pela resistência equivalente. Isso aí é o básico de um circuito, né? E aí é basicamente resolver mesmo substituindo os valores. A gente pega a área, né, para substituir aqui nos valores de resistência. A gente consegue achar todos os valores de resistências e achar o valor da resistência equivalente. A gente substitui na taxa total de geração de calor, que vai ser essa daqui. Agora, para identificar a temperatura na superfície interna, a gente faz a substituição no primeiro caso aqui, né, que a gente vai pegar a temperatura do infinito menos a temperatura do T0, que é logo essa primeira resistência aqui que a gente está considerando. Então a gente substitui o valor de Q total gerado aqui, porque a gente está considerando que a taxa de geração de calor vai ser igual. A taxa de transferência de calor vai ser igual. E então a gente faz essa substituição para identificar a temperatura na posição x igual a zero. E é essa temperatura que a gente identifica substituindo e resolvendo matematicamente. A terceira questão é a 3.35. É uma questão semelhante, assim, também resolvida por sistema de resistores, né? É bem parecida. Aqui só fazendo matematicamente, né, identificando as equações matemáticas aqui, que o Q total vai ser a mesma coisa do anterior, e aí fazendo já as resistências aqui, muito semelhante ao anterior também. A única diferença maior aqui é que, na verdade é igual, né, dos dois lados a gente tem chapas de metal, nesse caso aqui é uma chapa de metal, e aí a gente já coloca tudo em um termo só aqui. Essa é uma das maiores diferenças, e aqui a gente já acha o termo, a resistência equivalente, dessa vez em função da área. Né? Aqui a gente não tem a área. A gente está fazendo tudo isso daqui em função da área. Que depois vai ser simplificada quando a gente substitui no Q total aqui. A gente tem um Q total que já vai ser em função da área, né? Identificado antes, né? Porque a gente tem um valor do Q externo, né? E aí a gente consegue identificar aqui, por conta desse Q. E aí, substituindo os valores, a gente pode excluir o A aqui dessa equação. E a gente acha a espessura L, né, que é o que ele quer. E é basicamente isso que é feito nessa questão. A próxima questão é a 3.48, também é um sistema de resistores. É muito parecido também a resolução desse sistema. Aqui todos os valores dados pela questão.
aqui já identificando o R equivalente, né, substituindo os valores aqui do R para convecção e condução, nesse caso aqui, né, que são os únicos também utilizados. A diferença desse daqui é que a gente está comparando uma resistência, como que seria o sistema idealmente e um erro aqui, né? A gente quer saber esse erro do sistema. Então a gente faz aqui que sem considerar o contato, né, a gente vai ter que o R ideal vai ser dessa forma aqui, substituindo valores aqui já. E a gente faz que o erro vai ser o R equivalente menos R ideal sobre o R equivalente, né? E a gente tem a fórmula do erro, é bem simplesinha. E é dessa forma que a gente resolve essa equação. A próxima questão é o 3.69. Essa também é uma questão um pouco mais complexa, um pouco maior. Ela é para uma esfera, já aqui aplicando para uma esfera. As fórmulas vão ser um pouco diferentes das resistências, elas vão ser diferentes para uma esfera. Mas no geral o início é muito parecido. Você faz que a taxa de transferência de calor vai ser essa daqui para o sistema geral. Essa daqui considerando radiação e convecção. Então a primeira parte do sistema vai ser um pouco mais complexa. Aqui considerando do lado direito externo para dentro da esfera. Você também pode fazer isso, a mesma questão considerando do centro da esfera indo no sentido externo, mas eu decidi fazer dessa forma. E aqui, aqui já é a fórmula da resistência equivalente, né? Substituindo os valores aqui para as resistências. Nesse caso aqui são resistências em paralelo, porque vai ter radiação e convecção no mesmo local. E aí fica assim a formulação. E aí já substituindo os valores, né? Aqui por a resistência que vai ter a radiação, que vai ser a única do sistema. A gente utiliza essa fórmula, que é uma fórmula um pouco mais complexa. Aqui substituindo os valores, a gente identifica essa resistência para radiação. Aí agora a gente faz para a convecção, que vai ser essa básica aqui, bem comum, essa equação utilizada bastante. E aqui é a para condução, que é a que aparece para a esfera, que ela vai ter uma característica diferente, né? Ela vai ter essa formulação, é diferente da placa plana. Mas no geral é apenas substituir valores aqui nessa equação que já foi identificada e a gente tem todas as resistências, né? E aqui é a continuação dessa questão. A resistência equivalente, a gente precisa substituir todos os valores achados antes. Então a gente substitui aqui também, resolvendo essa equação aqui, que ficou um pouco mais longa. A resistência equivalente vai ter esse valor aqui. Finalmente a gente chega nesse valor para a resistência equivalente. E aí a gente pode já substituir aqui na taxa de transferência de calor total, que vai ter essa característica aqui. Vai ter esse valor. Essa é a primeira parte da questão, né? A segunda parte da questão ele quer a massa de gelo que vai ser derretido ali, né? Então a gente faz uma substituição básica aqui, né? Nesse certo ΔT aqui de tempo e a massa de gelo pelo calor latente. Esse aqui é basicamente a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, né? Então aqui a gente substitui esses valores e isola a massa e a gente acha esse valor para a massa. Aqui é a quantidade de gelo derretido, né? Em quilogramas. E aí, já se eu não me engano, a última questão do dia 2, a gente tem. Esse aqui é para um tubo já, né? Um cilindro. Que a gente vai resolver de uma forma bem parecida, usando um sistema de resistências, mas para um cilindro. Então a gente tem que lembrar que aqui já de cara a gente faz que as resistências equivalentes para a condução
elas vão ter essa característica, que é a característica para um cilindro, né? Que tem diferença na formulação dela. Mas no geral também aqui só substituição de valores, a gente tem todos os valores, não tem nenhum empecilho quanto a isso aqui. E a gente acha esses valores. Assim, né? E aí a gente faz as resistências que são de convecção, que tem a fórmula normal, característica aqui, né? A gente acha esses valores para elas. E aí a resistência equivalente vai ser a soma de todas elas. Aqui não tem radiação, não tem nenhuma em paralelo, então vai ser só a soma mesmo. E aí a gente substitui de novo da mesma forma feito nos outros exercícios, muito semelhante. E aqui a gente quer achar o erro, né? Esse erro aqui, ele vai ser para o caso sem o aço aqui, né? Como se você tivesse feito... Aqui a gente está comparando uma resistência que tem o aço e uma resistência que não tem o aço, né? Aqui no caso da taxa de geração, da taxa de transferência de calor com e sem o aço. E aí simplificando ele fica dessa forma aqui, né? A gente pode até simplificar, o erro fica dessa forma. E aí a gente tem esse erro que é bem baixo, assim, né? E essa questão é legal para a gente ver, assim, que no caso o R do aço ele é bem pequeno, então ele é basicamente desconsiderável. E aqui a gente vê que esse erro é realmente mínimo, assim, então ele poderia ser desconsiderado, assim, nas outras questões. Essas aí são as soluções das questões do dia 2. E agora, para finalizar, o dia 3, as 6 questões do dia 3. A primeira questão que eu resolvi foi a 3.116. Essa daqui também ainda falando de resistências, um sistema de resistências equivalentes aqui, né? Nesse caso também para um cilindro. Então a gente tem as fórmulas semelhantes às fórmulas anteriores do cilindro. Essa é a maior diferença, assim, da resolução. E aí, aqui esse caso, ele só tem condução e convecção. É um sistema simples, assim, ele não considera muitas outras coisas, não. Ele só considera isso mesmo. E aí a gente já substitui aqui na taxa de transferência de calor. E aqui a gente tem esse valor. Como a gente quer achar a temperatura em B, né, que é a temperatura que entre esses sistemas de, de resistência, a gente substitui o valor encontrado aqui para o Q total, né, que vai ser igual para todos. A gente considera que essa transferência de calor é igual em todos os sistemas ali, em todas as partes do sistema. Então a gente substitui esse valor aqui e aí a gente consegue isolar o TB para a gente encontrar esse valor mesmo. E aí é só substituição matemática mesmo, né? E aí para encontrar a taxa de perda de calor, a gente precisa da eficácia da aleta, né? Aqui a gente está seguindo a figura... Nesse caso aqui eu resolvi seguindo a figura 3.44 do livro. Eu posso até mostrar ela, que ela, não sei se vai dar para ver direito, mas ela tem as características de um gráfico já para essa aleta, né, que tem essa geometria que a gente está trabalhando. Então fica mais fácil fazer assim, né? E aí aqui basicamente substituição de valores em equações, assim, né? A gente aqui está querendo saber primeiro identificar a eficácia dessa aleta e a gente precisa fazer tudo isso. Toda essa formulação matemática e com a eficácia da letra a gente consegue ver no gráfico para achar essa taxa, né, que a gente quer. E aí no gráfico a gente acha esse N, essa aqui não é chamado de N, né, mas tudo bem. Aqui no gráfico ele é bem próximo de 1, assim, você vê ele bem próximo de 1, e aqui nesse caso eu até considerei como 1. E aí, para a letra, a gente só realmente substitui os valores aqui nessa fórmula, né? Que vai ser... Eu esqueci o nome disso. Enfim. Mas vai ser o N vezes a condução, né?
pela área da superfície da aleta, que aí a área da superfície da aleta que tem que ser calculada dessa forma aqui, né? É um pouco mais chatinho de fazer, mas aqui eu já substituí todos os valores direto já. Eu acho mais fácil já fazer substituições diretas e deixar para resolver toda a equação no final. Que aí fica uma equação um pouco longa, mas os valores ficam mais certos, assim, né? Quando você substitui na calculadora, ele dá valores mais exatos. E aí a gente achou essa taxa para a letra. Eu acho que esse daqui é um dos que mais deu diferença, assim, da resposta que o livro dá. Se eu não me engano, o valor lá no livro é um pouco diferente desse. Mas pode ser por conta de considerações que foram feitas durante a resolução. Agora a questão 4.5c, ela é uma questão bem legal, assim, é uma questão mais teórica. Ela está falando aqui de uma batata, né, que ela é aquecida, e aí a gente vê pela primeira vez, esse foi o primeiro exercício que eu fiz de sistemas aglomerados, e aqui a primeira formulação, assim, para um sistema que vai depender do tempo, né, a taxa de variação de temperatura depende do tempo, então aqui a gente está falando de regime transiente, é a primeira equação, assim, que a gente vê, que tem essa formulação aí, né, tem essa característica. E aí dessa equação no livro mesmo, ele já dá alguns gráficos assim, que são gráficos comparativos de como que essa equação se comporta para valores diferentes de B, né? Então ela tem basicamente essa característica aqui, que são esses gráficos assim, né? Então, quanto maior for o B, maior vai ser essa excentricidade assim dessa equação assim, né? Dessa geometria aqui, do gráfico. E aqui a gente vê que independente, né, a gente vê que a temperatura do sistema vai se aproximar à temperatura do ambiente, aqui considerando o T infinito, a temperatura inicial do sistema aglomerado vai sempre se aproximar ao T infinito, na medida que o tempo passa. E aí para a batata, né, aqui a gente está falando de uma temperatura que está abaixo da temperatura do ambiente, então ele se iguala aqui, mas para a batata a gente faz a mesma coisa, só que o contrário, né? A gente está falando de uma temperatura maior que se resfria, né? Ela vai se aproximar da temperatura do ambiente. É uma batata que está em resfriar, está se resfriando, né? E aí, substituindo no gráfico, a gente consegue ver, porque o exercício quer saber se a queda de temperatura vai ser inferior no segundo minuto que se passa que a batata está do lado de fora, exposta ao tempo. Então, no primeiro minuto, a gente vê claramente aqui que vai ter uma variação de temperatura T inicial menos T1 maior do que a segunda variação aqui, né? Nessa parte do gráfico. Então, isso fica bem óbvio, assim. E a gente pode afirmar que a queda de temperatura vai ser inferior no segundo minuto que se passa. Isso tem por conta da característica logarítmica aqui, né? Do exponencial que tem essa curva, né? Uma curva exponencial. Bem legal essa questão. Aí já para a questão 4.11, aqui já trabalhando já com número de Biot para resolver essa questão, que a gente precisa do comprimento característico. Então aqui para a primeira vez que a gente calcula realmente o número de Biot, e para esse caso, né, a gente tem um sistema que não poderia ser considerado como aglomerado, né? Aqui ela está falando de um leite que é aquecido por uma criança num copo, e aí originalmente esse sistema não poderia ser considerado, já que o número não poderia ser considerado aglomerado por conta do número de Biot que está maior que 0,1. Só que no exercício ele fala que a mãe vai ficar agitando ali constantemente para manter a temperatura sempre uniforme dentro do copo de leite, né? Então isso daí já é uma característica de sistema aglomerado e aí a gente resolve o exercício considerando como um sistema aglomerado. E aí aquela equação básica do sistema aglomerado e aí fazendo substituições já de valores nessa equação. No caso aqui a gente quer isolar, a gente quer descobrir quanto tempo vai demorar para o leite atingir uma certa temperatura.
Então a gente faz a substituição aqui, o logaritmo, né? Porque a gente quer isolar esse t que está elevado o e aqui. Então a gente faz o número de Euler e a gente faz essa substituição. Aqui é uma resolução matemática tranquila, né? Uma uma das coisas que a gente tem que fazer é substituir o valor de B, que vai ser H sobre o L característico CP. A gente substitui aqui todos os valores e a gente tem que vai ser em segundos e cerca de 4,5 minutos vai demorar para esse leite se aquecer. Já a questão 4,18, aqui a gente está falando de um ferro, né? Que está a gente quer saber aí, a gente considera o ferro como uma placa plana, uma chapa de placa plana ali. E aí a gente quer saber, esse exercício na verdade ele pede, agora eu não me lembro o que esse exercício pede. Mas enfim, aqui a gente começa resolvendo pela a quantidade de calor que vai ser transmitida do ferro para o meio, né, que vai ser vai ser perdido assim para o meio, né? E a gente faz substituindo os valores aqui nessa equação, que no caso aqui a gente está usando a temperatura média que o ferro vai ter ao longo desse tempo, né? Que vai ser 140 mais 22 sobre 2. E aí a gente acha esse valor aqui para a quantidade de calor perdida, transmitido para o meio. E aí a quantidade de calor, essa foi a forma que eu entendi o exercício, né? Que a gente quer saber a quantidade de calor que vai ser destinada ao aquecimento do ferro efetivamente, né? Que nesse caso aqui a gente tem que a eficiência da potência vai ser 85%, então a gente precisa que a potência total gerada pelo sistema vai ser essa potência total vezes 85% menos essa daqui que foi perdida para o meio, e aí a gente tem esse valor aqui, né, que essa vai ser a quantidade de calor destinada ao aquecimento, né? E aí pelo balanço de energia, aí sim, aqui ele quer saber o tempo que vai demorar, né? Pela balanço de energia, a gente tem essa equação. Aqui, a maior sacada é a substituição da massa por ρ vezes V, que é algo bem simples assim de se fazer. E aí substituímos valores aqui nessa equação geral que a gente obtém. E a gente acha que a variação de tempo vai ser 65 segundos ali, né? E aí, para descobrir se esse sistema pode ser considerado como aglomerado ou não, que é algo que o exercício pede no final, a gente faz o cálculo do número de Biot aqui, né? Que vai ser dessa forma aqui, considerando o L característico como a espessura da placa plana sobre 2, que é algo dado pelo livro. E aí a gente tem esse valor para o número de Biot aqui, que é um valor muito menor do que o valor de 0,1, né? Aqui é elevado a 10 a menos 4. Então a gente pode considerar que a temperatura vai ser uniforme na chapa, né? Essa daqui é a questão do grupo, né? Foi uma das questões do nosso grupo que eu resolvi em sala de aula. No caso, não deu tempo de eu resolver ela em sala. Não sei se eu vou lembrar, mas tudo bem. Aqui ele está falando de um tubo, né, que ele tá primeiro numa estufa a 500 graus Celsius, depois ele vai para uma câmara de resfriamento a 150 graus Celsius, e aí ele passa por tudo isso daqui, né. E a primeira coisa que a gente faz é calcular o número de Biot para saber se é um sistema aglomerado. A gente tem esse valor aqui pro número de Biot, considerando o comprimento característico igual ao raio, tá? Que é um pouco diferente do que fala no livro, enfim. Mas é que a gente considera como raio porque a gente vai precisar usar as tabelas do livro que consideram dessa forma. Aqui nesse caso a gente tem um número de Biot que é maior do que 0,1. Então ele não seria aplicável uma abordagem de sistema aglomerado. Mas a gente ainda assim faz essa abordagem assim, só sabendo que a gente vai ter erros maiores do que
que o sistema não vai ser completamente equivalente aqui nesse caso, né? E aí a gente calcula aqui o número de Fourier, nesse caso aqui, é a primeira vez que a gente faz o cálculo do número de Fourier. E aí, com o número de Fourier e o número de Biot, a gente vai para as tabelas 4.2, usando a coluna do cilindro, interpolação linear, né? A gente vai precisar fazer interpolação linear aqui para achar esses dois valores que a gente quer, né? O lambda 1 e o A1. Então aqui, interpolação linear para achar os dois, a gente acha esses valores usando a interpolação linear, e a gente já substitui nessa fórmula aqui, que vai ser para achar a temperatura, né, que a gente quer. E aí a gente depois faz a transferência de calor por metro, né? E aí a gente considera aqui é um sistema, ele não fala essa dimensão L do cilindro, mas a gente considera aqui como um metro, né? A gente quer saber por metro, então a gente considera como um metro. E a gente utiliza essa fórmula aqui, né? Que primeiro a gente encontra a massa aqui. A gente primeiro precisa encontrar essa massa. E depois a gente substitui no Q máximo, né? Que vai ser a transferência de calor máxima para esse sistema. Depois de substituir esses valores, a gente precisa da função de Bessel, né? E utilizando a tabela 4.3, que é outra tabela, e também vai ter aí interpolação linear com lambda, para a gente achar o J1, né? Então, isso aqui a gente quer saber, a gente está fazendo tudo isso aqui para identificar o que é real, né? Que vai ser a taxa de transferência de calor real para esse sistema. Porque aqui a gente está falando de um valor que é máximo, né? Um valor que é além do real. Então a gente precisa fazer essa adaptação aqui. E aí essa é a fórmula para o cilindro, né? Cada geometria vai ter a sua fórmula. Essa daqui é a fórmula do cilindro, que a gente precisa desses valores de J e lambda. É por isso que a gente substitui nessas tabelas, né? Que é da função de Bessel aí. E aí a gente encontra esse valor, que é o valor para o K real, para esse sistema. Uma equação bem legal. E aí já a última equação, a última resolução de todas, aqui bem legal também, a gente faz, são várias bolas que foram aquecidas, e aí, enfim, ele quer saber sobre o sistema todo, e aí a gente faz o cálculo do número de Biot. O básico, né, a gente já começa pelo cálculo de número de Biot, o número de Biot aqui deu muito baixo, então a gente já considera o sistema aglomerado imediatamente, e aí para encontrar ali o tempo de recozimento, né, a gente substitui nessa fórmula, que é a fórmula básica aí para os sistemas aglomerados transientes. E aqui é só uma simplificação do B, né, que foi feita aqui. E aí a gente tem isolando aqui também, usando o LN, né, para separar aí o T. E aí a gente vai ter esse tempo aqui determinado, né, que é de 2.8 minutos. E aí a gente determina a quantidade de transferência de calor para uma bola apenas. Usando a fórmula aí, né, também já usada bastante. A maior diferença aí desse exercício considerando o volume já com o diâmetro, essa é a maior pegada assim, desse exercício. E bem, aqui é só substituição de valores mesmo, né? Aqui a gente acha para uma bola apenas, né? Que vai ter esse valor aqui em joules. E aí para um número N de bolas que ele dá no exercício, que é de 2.500 bolas por hora, a gente faz essa substituição aqui para achar a transferência de calor total do sistema, que vai ser N por hora aqui, né? Número de bolas por hora, vezes a taxa encontrada para uma única bola. E a gente tem aqui esse valor em joules por hora, e aí substituindo aqui, né, dividindo por 3.600, a gente tem joules por segundo, que é em watts. E é isso, essas foram todas as questões que eu resolvi, essas são as 18 questões. Muito obrigado, professor.
Eu queria pedir desculpa que o vídeo ficou um pouco grande, mas além disso eu vou deixar na descrição aqui no YouTube o link do PDF de todas essas questões resolvidas.